políticos da bancada do boi e da bancada da Bíblia se misturam, estão de acordo, são contrários a avanços. A incrível deputada Erika Hilton, que recebeu o meu voto e continuará recebendo, acatou a solicitação do movimento VAT, Vida Além do Trabalho, para colocar as reivindicações em pauta no Congresso. Eu publicamente apoio o movimento VAT, que tem como norte o fim da escala 6x1. O pastor Marco Feliciano, muito influente no meio evangélico, respondeu da seguinte forma ao pedido. Veja só. Essa Câmara dos Deputados se debruça sobre um assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro. Parece que para 4 dias da semana e diminuir ainda para 6 horas de trabalho. Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando, né? Acho que o ser humano ele é digno do seu trabalho e todo trabalho dignifica o homem. E nós temos um país que precisa crescer. E só há crescimento se houver trabalho. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Para mim, para nós, o PL, inclusive, o maior método de trabalho social ou de ação social que o governo possa fazer para o ser humano é dar a ele trabalho. Antes de todo esse caminho que me levou a fazer esse desabafo em forma de vídeo hoje, eu diria que Érica e o movimento VAT erraram. A reivindicação que foi levada foi o fim da escala 6x1 e a diminuição da carga horária de trabalho. Ora, se o trabalhador brasileiro está trabalhando 6 dias na semana, como é aceitável pedir que isso mude e ainda diminua a carga horária? É óbvio que isso não vai ser aceito. Vamos devagar. Primeiro, o fim da escala 6x1, que acho que é aceitável, que é o bem comum para o trabalhador brasileiro, mas não existe o bem comum. Quando eu mostrei essa fala do Marco Feliciano no meu curso, um aluno meu, muito querido, disse: ué, como o povo aceita isso? A resposta, minha amizade, é que o povo acredita nisso. Herbert Marcuse já tinha dito que qualquer possibilidade de rebelião, de revolução, havia morrido, porque o trabalhador passou a acreditar no sonho americano. O brasileiro realmente acredita que ele vai conseguir chegar lá se trabalhar duro. Ele realmente acredita... Bira, tá, vou deixar terminar isso. Que quem tem 150 milhões de reais na conta é porque trabalhou. E ele não deve ter inveja, deve trabalhar. Não é esse o adesivo que o pobre coloca quando compra o seu Celtinha preto? Não me inveje, trabalhe. O motorista do Uber acredita que é o seu próprio patrão. Vender bolo de pote virou empreendedorismo. Luciano Huck chegou a dizer que o tripé da economia brasileira é Uber, bolo de pote e venda de cosméticos. Esse é um projeto para os empreendedores, não só a Faria Lima, ou os bairros ricos do Brasil afora, mas o empreendedorismo na base da pirâmide, nas favelas, nas comunidades. Um projeto que fale de verdade com um verdadeiro tripé econômico brasileiro, que é Uber, bolo de pote e venda de cosméticos. Essa que é a realidade do povo. Luciano Huck, esse que tem uma mansão de 2.400 metros quadrados. Isso equivale à área de 20 terrenos comuns, onde nós, trabalhadores, moramos. Aí... Vamos lá. Quando o Bira fala que a verdade é relativa, e que já expliquei que não, a verdade não é relativa, a gente tem que entender que a verdade também é uma disputa. Não uma disputa de a minha verdade contra a sua verdade, mas uma disputa no campo político, de fato, de compreensões e tudo mais. Como o Bira citou, a direita, o PL, esse povo todo, tem uma influência muito grande. Eles moldam a política. A gente tem que pensar que o Nicolas Ferreira, no cargo que ele concorreu, ele foi o mais votado. E qual que é a principal bandeira dele que todo mundo fala? Contra pessoas trans e travestis. Coisa que a igreja também impulsiona. Muito, sabe? A igreja é fundamental para esse tipo de pensamento transfóbico, para esse pensamento trans-excludente, e que molda mentes, inclusive, dentro da própria esquerda radical. Tá? Porque, assim, vamos pensar, gente, vamos pensar. Hoje, é muito associado, quando a pessoa fala, é feminista radical, então você odeia pessoas trans. Gente, assim, a própria esquerda radical é um campo de luta política, tá bom? Qual que era o princípio, da luta política feminista radical? Justamente a gente lutar contra a opressão sistemática da heterocis normatividade, sobre esses estereótipos postos
a mulher, sobre essas opressões de gênero, enfim, sabe? Hoje nós temos pessoas cisgêneras que apanham, que sofrem transfobia por não parecerem pessoas cis o suficiente. Gente, vamos lembrar, sabe? Não existe cara de trans. Quando a gente vê uma pessoa trans que tem, entre aspas, zilhões de aspas, cara de pessoa trans, ela não está fazendo uso dos hormônios de forma adequada, tudo mais e tal, porque ela não tem acesso a essa saúde pública. Eu não tenho direito aos meus remédios, não, gente, pelo SUS. Eu tenho que ir comprar. Eu e minha mulher. É um gasto, sabe? Então, para a gente fazer as coisas tudo bonitinho, etc e tal, é caro. E ainda assim, percebam, ainda assim é extremamente cobrado uma pessoa trans e travesti a questão da passabilidade. Por muitas pessoas, eu tenho que fazer fonoaudiologia. Fonoaudiologia não, né? Eu tenho que fazer fonoaudiólogo para, né, passar por um fonoaudiólogo para poder mudar minha voz. Eu não posso gostar da minha voz, eu tenho que ter disforia com a minha voz. Eu tenho que mudar minha genital, eu tenho que pôr silicone, eu tenho que, sabe, eu tenho que zilhões de coisas. Vocês percebem que essas cobranças estéticas e tudo mais tal são cobranças também para as mulheres cis? Tem que ser magra, tem que ser branca, tem que andar de forma feminina. A partir do momento, né, que nós começamos a levantar, né, as questões, né, das lésbicas caminhoneiras, né, que são mais machos, muito entre aspas, né, brincando um pouco com esses estereótipos, tá? Eu sei que é muito problemático como que o pessoal aborda, né, aí mundão afora, né, mas não estou falando de forma preconceituosa de maneira alguma, tá? Por favor. Sabe, quando nós falamos disso, nós estamos falando justamente, né, de mulheres muito entre aspas, que andam como homens, se vestem como homem, parecem homens, estão no banheiro feminino. Por causa deste pânico às pessoas trans, estas pessoas podem ser agredidas. São pessoas cis. Tá? A partir do momento que nós vamos, né, voltando para a questão da transgeneridade, né, dos nossos usos hormonais, nossos corpos são extremamente parecidos. Tá, minha gente? É super possível todo mundo, tá? Você que é pessoa cis, inverter seus hormônios e você parecer do gênero oposto, né? Pensando em todas essas questões dos estereótipos, tá? A gente não faz uso hormonal, tá? Vou falando particularmente de mim, tá? Mas pensando nas outras também, para parecer mulher. Não, é uma questão assim, gente. Eu sempre tive problema com o meu corpo, por exemplo. Sempre tive problema com o meu corpo. Tá? Então, para mim, assim, eu ter seios, assim, sempre foi um desejo meu, eu sempre quis, isso desde pequena, sabe? Tipo, pô, eu tô com 25 anos, né? Pensar na minha infância, eu tinha um referencial disso? Não tinha, sabe? Eu fui entender que isso era possível depois de eu me entender enquanto Bruna, tá bom? Já me entendi enquanto Bruna, já reivindicava minha identidade, tá? E eu achava que eu ia precisar ter que colocar silicone para mim ter os meus peitos, os meus seios. Eu ainda achava também que eu não poderia ter a sensibilidade de uma mulher, porque, mulheres biológicas, né, que nem existe essa parada, né, todo mundo é biológico, né, eu sou uma mulher biológica, enfim, sabe, e é extremamente possível. Então, existe todo esse pânico, né, que afeta também a vida das pessoas cis, tá? Então, por isso é tão importante a gente lutar, né, por essa politização, por essa reivindicação das identidades marginalizadas também, porque senão, gente, tem pessoa trans e travesti, né, foi a própria Sofia lá do Meteoro Brasil, né, se vocês quiserem ver, ela falou que ela não ia em banheiro de shopping tudo e segurava o xixi por medo de sofrer transfobia. Então, sabe, tem casos assim, às vezes a gente não tem nem direito de fazer a nossa necessidade básica, que é um xixi. Tá bom?